Bom, pessoal, agora a gente vai para a palestra. A palestra chama Vieses da Qualidade, vai ser com a Daniele Vieira, então ela já está entrando aqui. Bom dia, Dani. Bom dia, pessoal. Tudo bom com vocês? Aqui está tudo certo. Vou te deixar à vontade, pode se apresentar, pode compartilhar a sua tela e, se precisar, a gente está aqui nos bastidores. Bem-vinda. Beleza, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Só um minutinho. Beleza. Certinho? Muito bom. Então, vamos lá, galera. Meu nome é Daniele, né? Eu sou mulher branca, de cabelos castanhos, de olhos castanhos, cabelinho curtinho, cacheado. Hoje eu tô com a blusa do MTC cinza, com um moletomzinho, porque o friozinho tá apertado hoje em BH. E hoje eu vim falar com vocês um pouquinho a respeito dos vieses de qualidade, né? Trazer um pouco da visão do QA além dos testes. Me apresentando um pouquinho, eu sou capixaba, mas eu sou mineira de coração. Estou perdida aqui em BH, fiz o caminho contrário. Hoje eu estou atuando como gerente de projetos, mas eu sou QA sempre que posso e deve nas horas vagas, para ficar bem claro. E eu tenho 15 anos na área de TI em diversos papéis, né? Então eu estou trazendo aqui a minha experiência com as diversas visões da qualidade que eu tive, né? Eu já atuei como analista de requisitos, eu já atuei como QA, eu já atuei como Scrum Master, eu já atuei como Dev. Então, eu tenho a visão da qualidade em diversos papéis e é isso que eu quero trazer um pouco para vocês aqui hoje. Falando um pouquinho de agenda, parece pouco, mas não é tanto, gente. Mas é assim, eu quero trazer um pouquinho do que é esse viés, né? Quais são os vieses do QA em si, os vieses da qualidade, como é que a gente pode trazer esse QA como agente da qualidade, né? Ele não ser simplesmente um tester. Bom, vou falar um pouquinho mais a respeito disso nos próximos slides. O que é esse viés, né? O viés é tudo aquilo que se acredita, mas não necessariamente é verdade para todo mundo, né? É aquilo que você... a partir das experiências que você teve, a partir do histórico de vida que você teve, você passa a acreditar. Né? O dicionário traz assim, que tende a seguir certo caminho ou agir de determinada maneira. Né? É tudo aquilo que você passou a acreditar a partir das experiências que você teve. Mas não quer dizer que o seu é certo e o dele é errado, ou o dele é certo e o seu é errado. Vai muito da sua experiência, né? E por que eu estou trazendo esse contexto do viés? Dentro da qualidade, a gente tem muitos vieses, né? Quem nunca ouviu o Na Minha Máquina Funciona? O não tem teste falhando se você não tem teste. Ou o sprint não entregou porque o QA não terminou os testes. Ou já está pronto, só falta testar. Automatizar só se tiver tempo, porque o manual é prioritário, acredite se quiser. Ainda se escuta isso hoje. QA é muito preciosista, se for testar tudo, não libera. Bug em produção porque o QA não testou. Sua massa de dados que está errada. Vamos cancelar o bug porque não conseguimos reproduzir. Você está testando errado. Quem nunca? Sabe? Dentro da carreira de QA, você sendo QA, você ouve muito isso, né? É muito do que o QA parece ser o vilão da história. É o Coringa do Batman. O vilão de todo o nosso processo. A gente não entrega porque o QA não testou, porque o QA achou bug. E assim... Na realidade, o QA não é para ser o vilão, o QA é para ser um aliado. Então, é muito desse viés de que é a pessoa que aponta dedo, que é a pessoa que, você mostrou meu erro, que gera assim, faz do QA o vilão da história, quando na realidade ele não é, né? Então, assim,
Vamos lembrar da vida do QA, né? Quem nunca, sexta-feira, 18 horas da tarde, está lá desesperado para terminar os testes e entregar tudo? Quem nunca se descabelou? Não, eu abro ou não abro esse bug, o dev vai me matar. Não, eu não vou abrir. Não, mas tem que abrir, não pode ir para produção assim. E aquela luta, aquele desespero, final de sprint, 6 horas da tarde da sexta-feira. Quem nunca já recebeu um bilhete desses? Não, não precisa testar, não. Tá tranquilo, tá super light. Senhor QA, não precisa testar o próximo pacote. Não tem bugs. Assinado, dev. É verdade esse bilhete. Quem nunca já ouviu? Não, não precisa testar. E chega, entra em produção, pã. Deu problema. Entendeu? Então, isso é muito assim, do nosso dia a dia, né? O pobre do QA e os seus sofrimentos. Além disso, tem aquela rixa, né, gente? O pobre do QA e o dev. Quem nunca? O pobre do dev todo feliz. Isso, entreguei tudo certinho, bonitinho. E vem o QA. Você errou. Achei um bug. Bem feito. E, na realidade, gente, isso deveria ser um laço, isso deveria ser um apoio, isso deveria ser uma construção, e não uma briga, não Batman versus Coringa. Deveria ser um aliado. O QA deveria vir como assim, com uma fonte de conhecimento do usuário, como uma visão do usuário para trazer valor naquilo que está sendo entregue, para ensinar para o time o que o usuário está esperando, para ser uma pessoa que não é simplesmente entregador de pastel, né? Não é para ser uma pastelaria. Me dá o teste, toma o bug. Me dá o teste, toma o bug. Isso deveria ser uma pessoa onde que poderia ajudar o time a construir uma entrega de qualidade, uma entrega de valor, e não ser uma briga, né? E não ser uma guerra interna para essa entrega, né? Não era para ser assim, toma aqui e faz tudo que você tem que fazer, entendeu? Isso não era para ter essa briga, era para ser aliados. Esse é o ponto que eu queria trazer aqui. Então, assim, e que ferramentas que a gente pode usar como que a gente transforma esse viés, né? Como que a gente começa a transformar esse viés? A gente começa a transformar desde quando a gente ainda tira esse mindset de que, gente, planilhas e planilhas de teste ainda, é isso mesmo? A gente vai continuar tendo aquelas planilhas com mais de 300 cenários, a gente vai continuar consolidando métricas, verificando to do e feito, a fazer e feito. A gente vai continuar com essa visão de que, vão continuar testando, vão fazer planilha para controlar. Quando a gente tem tantas ferramentas no mercado, quando a gente tem tanto suporte, tanto conhecimento hoje de processos, métricas e metodologias que a gente pode usar. Eu vou dar um exemplo aqui de uma das coisas que eu achei sensacional no começo da minha carreira de QA, quando eu comecei a estudar um pouco mais profundo a respeito dessas ferramentas, é muito a questão do Gherkin, por exemplo, né, que vem da questão do conceito do BDD. Você consegue fazer a definição numa linguagem onde o seu PO entende, e com isso você tem várias facilidades, né? Você tem uma documentação que o PO entende, a partir dela você constrói a sua implementação. Tanto do desenvolvimento, se você quiser realmente usar a metodologia do BDD a fundo, tanto o desenvolvimento a partir daquilo, quanto a automação dos testes a partir daquilo. Você consegue métricas, olha, eu já implementei a automação desse cenário, não implementei a automação desse cenário. Você consegue ter uma variação de escopo acompanhada, você consegue fazer todo um controle usando a automação, né? E em vez de você ter planilha que um faz, planilha que outro faz, documentos que outras pessoas estão fazendo, testes duplicados, testes não mapeados, tudo perdido em muita documentação diferente, você centraliza isso tudo num único contexto, num único repositório.
Muito mais fácil de você controlar, acompanhar, medir, entendeu? Então, assim, ainda existem empresas, clientes nossos, que, assim, exigem um pouco de burocracia. Mas não quer dizer que essa burocracia precisa ser morosa. Não quer dizer que essa burocracia precisa ser trabalhosa. A ideia da automação aqui, a ideia de você usar frameworks, usar ferramentas que a gente tem no mercado, é muito no sentido de você facilitar o seu dia a dia. Não é só a entrega de qualidade, facilitar os testes de regressão, mas facilitar o seu dia. Não é muito mais lindo você apertar o botão e ficar só assistindo assim, aquele negócio passou, 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 passou. Não é tão mais legal, gente, do que você tá ali toda hora, clicando no botão, clicando no outro, cria massa, não sei das quantas, e o banco mudou todo, não tem massa mais, e se você tem que correr atrás. Não é muito mais tranquilo você só clicar no botão e usar isso para trazer valor? Não é muito mais tranquilo para você aproveitar essa automação para você ganhar tempo para fazer outras coisas e trazer valor com outras coisas? Vai muito do que a gente já tem ouvido nas palestras aí, né? A automação não vem para substituir o QA. A automação vem como ferramenta para ajudar você a usar o seu conhecimento, o seu mindset de qualidade, o seu conhecimento com relação ao que o usuário espera para trazer valor para o que está sendo entregue. E não simplesmente instaurar a pastelaria. Pede teste, entrega bug. Pede teste, entrega bug. Pede teste, entrega bug. A ideia é trazer valor para o seu trabalho, para o seu papel. Você mostrar que o seu conhecimento agrega muito mais do que simplesmente você ficar imitando o usuário, você ficar usando teclado, entendeu? Você ficar usando, simplesmente fazendo uma entrega que não traz valor, né? Ou até traz valor porque você impede algum bug crítico, você impede alguns bugs de chegarem no usuário. Mas é muito moroso, você gasta muito tempo. A ideia é você ganhar tempo para poder você atuar em coisas que vão trazer mais valor no dia a dia. É esse o propósito. Então, assim, outro ponto, né, no viés de qualidade, a parte da automação. Beleza, aceitei, vou começar a automatizar. Todo mundo pensa, monta o planejamento, por onde eu começo a automação? Em que pé que eu estou? Primeira resposta que 99% das vezes eu sempre escutei. Login. Gente, não. Não. Por que login? É a funcionalidade que é mais testada. Todo mundo passa por ele. Se der problema, vai ser o primeiro que vai gritar lá. Oi, deu ruim. Não começa pelo login. Ele não tem valor. Não tem valor no produto que você está entregando. Entendeu? Tire esse viés de que você tem que testar todos os passos sempre. Tudo tem que ser entregue e testado. Faz aos poucos. Entrega valor para o que dá valor primeiro. Depois você automatiza o restante. Você entendeu? Cara, pensa no e-commerce. Qual é o core de um e-commerce? Vender. Então, qual a principal funcionalidade? O carrinho. Por que você vai testar o login? Pensa comigo. Se eu faço um teste, sem nenhum acerte, tá? Aonde você busca um produto, seleciona o produto e adiciona o produto no carrinho. Só isso. Eu não fiz nenhum acerte. Olha quanta coisa você validou. Você validou que tem que ter produto. Você validou que o produto existe. Você validou a seleção do produto. Você validou adicionar o produto no carrinho. Sem nenhum acerte. Você trouxe muito mais valor do que testar um login. Então, pensa no core da aplicação primeiro. Foca no core da aplicação. Traz valor para o seu trabalho. E aí, como é que eu vou pensar no valor, né? Então, assim, vamos pensar dependendo do tipo de projeto. Um projeto que vai ser iniciado ainda. Onde é que eu vou focar meu esforço de teste?
na base da pirâmide. Eu vou testar teste unitário, vou testar teste integrado, componente. É mais barato. Eu encontro os problemas antes. Ah, Dani, mas aí entra a questão, né? Eu já estou num projeto que está rodando. Como é que eu faço minha vida? Num projeto legado que ainda não está em produção. Vamos pensar assim, você vai focar onde? Nas funcionalidades principais, no caminho principal do usuário, no core daquele produto. Ah, o meu produto já está em produção, já está cheio de bug. Foca nos bugs, porque os bugs indicam aonde os usuários estão usando mais a aplicação. Então, você vai automatizar os cenários aonde os bugs forem encontrados. E aí, sim, você vai aumentando. Não tem que fazer tudo de uma vez. Não é para chegar no todo de uma vez. A ideia é você ir por passos. Só começa. E vai incrementando. Os cenários alternativos você consegue colocar em paralelo, coloca depois. Quando você garantiu o caminho feliz, garantiu um regression, muito mais tranquilo. Não é? Em vez de você gastar horas e horas e horas e horas fazendo regression, testando, criando massa, você tem uma massa criada de forma automatizada. Você gasta mais tempo analisando os tipos de problema. Você gasta mais tempo refletindo aonde a gente consegue trazer mais valor para o cliente. A gente usa o conhecimento do QA para identificar impactos nas novas funcionalidades. Então, assim, em vez de você gastar muito esforço logo de cara, faz aos poucos, foca onde dá valor. É aonde traz valor, que é a parte mais importante. E aí, assim, vem aquela história, né? 100% de automação existe? É possível? Não é mito. É possível. Eu tenho um cenário para contar. É lindo, maravilhoso. Mas é assim, não vai ser da noite para o dia. Depende do contexto e do objetivo. É possível um sistema legado, só que vai levar um pouco mais de tempo, né? Porque o sistema já está rodando. Você vai ter que conhecer as regras ainda para poder você conseguir trazer a automação, né? Paciência deve ter, pequeno padawan. Foca aonde traz valor. Eu vou contar um contexto para vocês aqui, pretendo ser bem rapidinho para não tomar muito tempo e não atrasar muito o nosso horário. Eu estava num contexto onde eu estava começando assim, meu processo de automação de testes no mercado, estava estudando muito, e eu fui começar a botar uma massa. Eu estava num cenário onde eu tinha 4 devs no time, eu era QA, eles nunca tinham tido QA no time na vida, não tinha arquiteto, então assim, eu estava meio que no mundo nebuloso, né? Eu vinha de Ruby, então eu conhecia automação usando Ruby, Capybara, site Prisma, e por aí vai. E aí eles viraram e falaram assim, não, você vai ter que automatizar em Python. Primeiro back. Beleza, vamos lá. A gente abraça, firme no jogo e corre atrás. Aí corri atrás da linguagem, framework, padrão, fui atrás do behavior do Let's, assim, fui entender. Só que eu também não conhecia o negócio. E aí eu descobri que tinha um QA do lado do cliente. E aí o QA do lado do cliente foi conversar com ele, trocar ideia. Aí ele me refutou. Mas por que você está perguntando essas coisas? Não, é que eu estou querendo começar a automatizar alguma coisa assim. Ah, não, relaxa, já tem tudo automatizado. Aí ele me mandou um repositório em Java. A gente trabalhava com APIs, né? Ele me mandou o teste, os testes lá só verificando o status code e acabou. Eu falei assim, tá testado bonito, né? Ignorei totalmente, comecei a fazer as automações, entendi o conhecimento e tudo mais, e essas APIs usavam as procedures do cliente. Num belo dia, eu, depois de já ter mexido com Dockerfile, Jenkinsfile, aprendi um monte de coisa. Se pedir para fazer de novo, não sei não. Mas assim, mexi um monte de coisa, consegui botar para funcionar, tinha pipelinezinha lá no Jenkins, selecionava o combozinho, ou rodava todas as APIs, ou uma API específica, ficou lindo, achei maravilhoso. Adorava só clicar no botão e ficar assistindo. Era tão legal. Aí o cliente, desesperado, mandou um e-mail e falou assim, mexemos nas procedures do banco e precisamos de alguém para testar. Mas o nosso QA não trabalha mais com a gente. Vocês conseguem ajudar? Minha realização naquele dia. 2 minutos e 40 segundos depois, eu já tinha rodado a pipeline do teste, enviado o reporte dos cenários para o PO. Maior sensação.
garantido tudo. Ó, passou, falhou, mandei para ele, tudo bonitinho. Não é a melhor sensação do mundo do que você trazer esse valor para o cliente? Você trazer, assim, ter esse tempo de resposta. Quando que você ia testar 15 APIs diferentes? Montar o relatório e responder o cliente em 2 minutos e 40 segundos. Se você fizesse manualmente. Não tem como, gente. Em 2 minutos você testar 15 APIs. A automação vem para isso, para você trazer o valor e o tempo de resposta ser menor. É claro que 100% da automação, às vezes, é um sonho muito longe. Mas a ideia é você trazer esse sonho passo por passo, com paciência. Aceita os desafios, não foge deles. Entendeu? Então, assim, eu não sabia Python, eu não sabia Docker, eu não sabia Jenkins, não sabia nada. Corri atrás e sozinha cheguei lá. A gente tem muito material na internet, a gente tem muitas pessoas que gostam de compartilhar o conhecimento. Troca ideia, faz network, conhece as pessoas, joga nas redes sociais. Galera, tô com esse problema aqui, duvido que alguém não vai responder. Então, assim, é possível. Não é mito. E outras coisas, né? A gente trabalha com métricas. A gente é da área de exata, a gente gosta de números. É muito mais visível você trazer números. E hoje em dia, o que eu tenho visto dos QAs é a quantidade de bugs. É aquele funilzinho básico, né? Mais bugs em dev, vai diminuir na homologação e produção deveria ter menos. Mas e aí? E daí? Ah, tem 10 bugs em dev. E como é que a gente traz esses números para a nossa realidade? Como é que o QA traz esses números para mostrar para o time ou para ajudar o time a sair do outro lado, a melhorar, a fazer uma melhoria contínua, a construir o contexto de qualidade dentro do time? Eu gosto muito de trazer que a gente tem que montar um plano de qualidade. O que a gente precisa verificar? Por que precisa verificar? Como que a gente vai verificar? Onde? Quem que vai verificar? Entendeu? E quando? De quanto em quanto tempo? Quando a gente monta esse plano de qualidade, a gente consegue visualizar, metrificar e acompanhar e provocar o time. Por exemplo, eu posso definir que só 5% dos meus testes vão ser manuais. Eu posso definir que eu vou considerar 40% dos meus testes, eu vou ter que ter, vou fazer via interface. E aí, a camada de serviço, 80%, e eu quero fazer 100% de cobertura de testes unitários. Eu posso definir assim o plano. Ou posso ir adequando de acordo com o time, botar mais ousado, menos ousado, de acordo com a realidade que a gente tem no time também, né? Não dá para fazer mágica da noite para o dia. Tem que ser alguma coisa que seja factível para o time. Então, você pode definir cobertura de testes, você pode definir um limite de bugs em funcionalidade crítica em produção. Mil desculpa, galera, eu não sei que ponto que cortou, mas o que eu queria trazer aqui, final, para vocês, é assim, aonde que o QA, né, consegue agir, né, em que fase, como é que ele traz esse valor para todo mundo, né? Então, assim, dentro da descoberta do produto, né, como ele conhece o produto, como ele já tem essa visão do usuário, ele consegue trazer para você, desde a concepção do produto, possíveis impactos, entendendo os porquês daquelas coisas. Então, assim, ele ali naquele momento, ele conhece ainda mais o contexto do usuário, conhece ainda mais do produto e ainda traz a visão de impactos do que ele já conhecia. Então, ele consegue complementar, ele consegue ajudar e aprender ainda mais para ajudar o time depois. E aí, no momento da entrega, ele consegue mapear os cenários.
Ele consegue ajudar os devs a mapear aquilo que precisa ser testado. Se eu não sei automatizar, ainda, vamos enfatizar o ainda, eu consigo ajudar indicando os devs o que eles precisam testar. O que ele vai testar em nível unitário? O que ele vai testar em nível de componente? O que ele vai testar em nível de integração? Eu tenho essas duas APIs que se conversam, eu preciso fazer um teste integrado para garantir, fazer um teste de contrato. E ainda assim, com o conhecimento que ele adquiriu na descoberta do produto e com acumulado do conhecimento que ele teve de outras descobertas, ele traz esse conhecimento para o time. Ele traz para o time, pô, galera, vocês estão seguindo numa linha que não vai dar muito certo, porque o usuário está esperando isso. E do jeito que vocês estão seguindo, vai entregar aquilo. Ele mapeia a cobertura de testes. E aí, na ativação de valor, entreguei as coisas em produção, ótimo. E agora? Está sendo efetivo, não está sendo efetivo? Quantos bugs a gente ainda está entregando? O que eu já aprendi com essas entregas? A estratégia que eu segui de teste está funcionando? Esses tipos de problemas que eu entreguei até então, esses tipos de bug que eu entreguei até então, estão acontecendo por quê? Então, assim, deixa de ser aquela pastelaria, testa bug, para trazer valor como um todo, em todas as fases do desenvolvimento. E, Dani, como é que a gente faz isso? Como é que a gente exercita isso? A gente tem várias ferramentas no mercado para a gente usar e conscientizar, né? Eu sei que a gente está estourado no tempo, mas eu vou listar algumas aqui bem rapidamente para vocês, que assim, a gente tem o método A3, que é basicamente você entende qual é o seu problema e você traz uma solução. A gente tem o PDCA, que você pode usar o PDCA para ir validando o que você definiu no Meta 3. A gente tem as KPIs, que a gente defende as métricas que a gente vai estar trabalhando. E aí, com isso tudo de ferramenta, você consegue propor solução, melhorar, propor solução, melhorar, propor solução, melhorar. Trazer valor ainda mais. O QA deixa de ser simplesmente um abridor de bugs para ser um cara que realmente traz a qualidade para dentro do time. Ele traz a visão do usuário. Ele traz o valor para o produto, né? Então, é isso que eu queria trazer para vocês hoje, gente. É assim, tira um pouco do mindset de ser o inimigo mor e passa a ser uma pessoa que traz valor para a entrega. E um ponto importante que eu queria trazer aqui é essa frase do Yoda que eu acho fantástica, né? Melhor professor o fracasso é. Não deu certo? Aprendi. Vamos fazer diferente. Não deu certo? Aprendi. Vamos fazer diferente. É igual o teste. O teste falhou. Por que ele falhou? Você está aprendendo alguma coisa ali. Ele falhou porque mexeram no ambiente e não avisaram ninguém? Ele falhou porque mudaram o escopo e não avisaram ninguém? Então você tem uma falha de processo aí? Ou ele falhou porque teve um impacto? E não mapeamos o impacto. Deixa eu falar. Tem sempre um aprendizado. Então, assim, usar o poder do mindset do QA com essa visão de produto traz muito valor para o papel. E não simplesmente ser um entregador de pastel. E era isso que eu iria trazer para você, gente. Desculpa mesmo a falha da internet. Tá aí os meus contatos. Se vocês tiverem alguma pergunta, a gente pode ir lá nas sessões. Eu acho que a gente já está estouradaço do tempo. Mas muito obrigada pela oportunidade aí. Obrigada, Dani. Na verdade, assim, tem uma perguntinha. Dá para a gente fazer ela. Eu acho ela bem interessante. Capciosa. É a pergunta do Valmir, que fala assim: que outras atividades você faz como QA, visto que libera o tempo? É muito dessas atividades que eu apresentei aqui agora, sabe? Você participa do discovery do produto para poder você entender ainda mais o contexto. Então, você não recebe a história na planning, você não recebe a história junto com o time. Você entende a montagem da história e a definição de história antes. Então, isso te traz muito valor para você montar e planejar os testes.
Você, durante a implementação dos testes, ainda pode te sobrar tempo. Então, você acaba ajudando os devs nessa definição dos testes. E depois ainda, as coisas foram para a produção, você consegue acompanhar, olha, tive bug, não tive bug, entendeu? Aquela estratégia para a gente corrigir aqueles tipos de bug foi legal, então a gente não está tendo mais esse tipo de bug, mas agora a gente tem que atacar esse outro tipo. Então, te dá tempo para você trazer valor no sentido de analisar as coisas que estão acontecendo. Te dá mais poder de você conhecer ainda mais o produto, mais tempo para você participar da construção do produto como um todo, em vez de ser só o entregador de pastel. Com certeza, com certeza. Excelente aí resposta. Bom, gente, a Dani vai lá para a session, se vocês quiserem continuar esse papo com ela, foi muito legal. Podem encontrar com ela lá. Muito obrigada, Dani, pela sua apresentação. Muito obrigada, galera.